Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, hoje 2 de dezembro de 2021. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance. Estará comigo aqui também, como sempre, o Herbert Steinberg, fundador e presidente do Conselho da Mesa Corporate Governance. Nesse momento do ano em que muitos de nós, como empresários, como conselheiros executivos, estamos buscando finalizar e encaminhar os planos para o próximo ano. E aí aparece naturalmente o desafio de, depois de construir o plano, a nossa capacidade de executá-lo. E é exatamente com esses desafios de administrar, de controlar, de gerenciar recursos na busca de objetivos, é que nós escolhemos um tema que também passa não só pelo setor privado, mas também pelo setor público, não é? Como há muitos anos a gente vem ouvindo a necessidade do Brasil ter um choque de gestão, um choque que a gente ainda não conseguiu ver na prática. Então, para discutirmos esse assunto, trouxemos hoje um convidado que muito nos orgulha de estar aqui com ele, é o professor economista Stephen Kanitz, escritor, vencedor do Prêmio Jabuti com o livro O Brasil que Dá Certo. Por muitos anos foi colaborador da Veja como articulista. Mas antes de trazê-lo aqui na nossa conversa, eu quero chamar o Herbert para a sua mensagem inicial. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos, especialmente ao Cânides, que é um privilégio tê-lo aqui, terminando a nossa lista de lives deste ano. De fato, é um verdadeiro presente para nós e para os nossos companheiros que nos assistem. Eu tenho seguido como um pupilo o Kanitz ao longo do tempo, ele sempre muito articulado, às vezes ácido, mas essa acidez que faz bem, que provoca. Ele traz o tema na cabeça dele em relação a por que o Brasil é mal administrado e não dá certo. Mas eu queria provocá-lo, abusando da vinda dele aqui, se ele pode, depois de falar sobre por que o Brasil não dá certo, nas ideias que ele tem desenvolvido e no protagonismo que ele está desenvolvendo com relação a criar think tanks para mudar e ajudar a mudar o Brasil e, quem sabe, o mundo. Vocês vão, depois da fala dele, entender do que eu estou falando. Kanitz, um abraço apertado virtual e bem-vindo. Bola no seu campo. Não, agradeço o convite. Essa é uma palestra que eu dei uns 30 anos atrás e até parei de dar porque não tinha repercussão. Então, eu vou tentar fazer mais uma última vez e eu acho que vocês vão sair diferentes. Vocês vão ver coisas que nunca foram ditas na história do Brasil e do mundo. E é interessante, porque provavelmente todos vocês olharam, que assunto interessante, mas não parece ser assim tão premente e necessário. E eu vou convencê-los que talvez esse seja o problema número 1 desse país. Não é uma coisa trivial, não é um problema em 16º lugar, como muitas das pessoas vão achar, mas eu vou até dizer que isso está em primeiro lugar. 20 anos atrás, eu me dei conta, e vocês vão também dar conta, que não existe um livro de história do mundo, a história da administração do mundo, né? Embora a administração e gestão são importantes, você não encontra na literatura um livro chamado A História da Administração do Mundo. Você acha que na Inglaterra tem uma história da Inglaterra, mas você não tem nada parecido. E aí eu falei, bom, eu vou escrever esse livro. E o livro partiria assim, eu diria o quê? Me mostre que matérias vocês dão nas suas escolas de administração, né? Se é mais para relações públicas, se é mais para produção, e eu te direi como é que será seu país daqui 30 anos. Então, na minha fantasia, eu achava que dependia do que se aprendia das escolas de administração, o sucesso
do seu país, porque realmente os Estados Unidos é campeão em administração e é muito bem sucedido. A Inglaterra também é muito boa em administração e é bem sucedido. E recentemente nós vimos a China, o sucesso da China, por incrível que pareça, ela criou mais de 1.000 escolas de administração, chamou todos os gurus americanos, o Peter Drucker, etc., para ajudar nesse intento, e eles fizeram uma coisa pequena diferença, que talvez seja a diferença que faz a China ser quem ela é. Ela colocou as escolas de administração embaixo das suas escolas de engenharia. Só para você ter uma ideia, a maioria das nossas escolas de administração são colocadas embaixo de uma escola de economia. É um economista que toca, o dono é um economista. Então, já mostra alguma coisa diferente do Brasil. Mas vamos lá. A primeira escola de administração do mundo foi fundada por um administrador de indústria têxtil, era o dono de uma indústria têxtil, e vocês conhecem ele como o nome Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say é conhecido pela Lei de Say. Vocês que são economistas já vão saber o que eu estou falando. E Say tinha uma tese que era contrária ao que Keynes iria lançar, sei lá, uns 100 anos depois, e o Keynes até critica o Say, ele começa o seu livro metendo o pau no Say, e o Say tem a frase que é a Lei de Say, que diz: a oferta gera a sua própria demanda. E ele brincava com os comerciantes que, quando ele chegava, como é que estão os negócios? A demanda está fraca, hoje não está bem, a demanda está fraca. E aí diz: não, vocês não estão entendendo. A oferta gera a sua própria demanda. Vou dar um exemplo específico. Essa boneca Barbie que o senhor está querendo vender, o trabalhador que produziu ela já recebeu seu salário, quem fez o vestido da Barbie já recebeu o seu salário, a indústria de plásticos que forneceu já recebeu o seu salário, a transportadora já recebeu o salário. Então, tem dinheiro, sim, na praça para comprar a sua boneca Barbie. Agora, talvez você comprou errado, talvez a cor da Barbie não é o que o cliente quer, talvez esteja uma lasquinha no pé dela. Então, vocês estão entendendo como ele via uma recessão. Não por falta de demanda, porque a demanda estava lá. Devia ser um outro problema. E os keynesianistas não entendem disso. Essa é uma grande briga com os keynesianistas de hoje, que disseram: não, se alguém tem muito estoque nas prateleiras, é porque não tem demanda, vamos imprimir moeda, vamos fazer projetos sociais. Um deles era: vamos pegar todo mundo, cavar buraco, e logo em seguida todo mundo tampa o buraco. Mas com o salário, a demanda vai fazer a economia fluir. Então, esse é um ponto interessante só de conotação. Bom, ele fundou a escola de Paris, né, em 1830, e, curiosamente, em 1870, eu vi uma referência a essa escola que tinha dois americanos, tinha um russo, tinha um alemão e tinha 5 brasileiros. Havia 5 brasileiros em 1870 fazendo administração de empresas. Isso, para mim, eu estou louco para saber quem são esses 5, mas isso não aparece, só é uma estatística. Mas eu gostaria de saber quem eram esses 5 brasileiros e que empresas que eles fundaram e onde é que eles estão agora. Há uma controvérsia que foram os portugueses que criaram a primeira escola de administração, e foi o Pombal, Visconde de Pombal, em 1790.
E eles criaram, de fato, uma escola de comércio onde eles ensinavam contabilidade, de onde eles aprenderam dos venezianos. Quem cria contabilidade e cria uma das coisas importantes do capitalismo, que é a conta patrimônio líquido, foi Luca Paciolo, um veneziano. E vou até fazer um sideline aqui para vocês, que é uma coisa que a direita não usa. Vocês cometem um enorme erro de não mostrar para os seus amigos e até funcionários de esquerda a importância do capitalismo na área social. Em português, vocês sabem muito bem, vocês têm no balanço uma conta chamada capital social. Todos vocês têm 30 milhões, 2 milhões, mas está lá a palavra capital social. Quando eu perguntar para vocês o que está fazendo a palavra social, que é um encurtamento de socialista, né? Até a esquerda às vezes tem vergonha agora de dizer que eles são socialistas, como o PSDB, né? Então eles encurtam para Partido Social Democrático Brasileiro, mas é um partido socialista como qualquer outro. Por que nós, capitalistas, teríamos uma palavra chamada capital social? Eu vou explicar por quê. A rigor, esse capital que vocês ofereceram para a empresa não são mais de vocês. Ele faz parte da sociedade, anônimo. Tanto é que vocês que são contadores vão lembrar que a gente chamava de capital social de passivo não exigível. Eu, como acionista, não posso pedir para a empresa me devolver o capital, a não ser no seu fechamento. Mas eu não posso fazer nada disso antes. Se eu quiser meu capital de volta, eu tenho que ir para a Bolsa e vender o meu capital, minha cota, para um outro capitalista que também não será dono da empresa, porque ele estará com esse capital na mão da sociedade para garantir salários, fornecedores e etc. Então, é interessante que o capitalismo é muito mais socialista do que a gente está acostumado a pensar. E vocês deveriam falar isso com os empresários. Não, não estou entendendo. O Karl Marx não entendeu. Não, o capital não é dos capitalistas. Ele não é, ele é da sociedade enquanto sociedade. Claro que uma empresa pode fechar, ele pode receber de volta. Mas 99%, empresa que está funcionando nunca fecha. Então, esse capital nunca voltará para os capitalistas. Em 1840, agora estou voltando um pouquinho, nos Estados Unidos foi o primeiro a adotar bastante a administração, mas as universidades eram contra as escolas de administração. Isso continua até hoje. O professor da USP, da Faculdade de Administração, e havia um ódio da FEFELET, dos sociólogos, etc. Todo mundo olhava feio a escola de administração e a escola de engenharia. Eles eram os párias da universidade. E isso aconteceu também nos Estados Unidos. Todas as universidades americanas são de esquerda. Não tire o cavalo da chuva, vocês acham que não é? E apareceu um empresário que abriu, chamado Brigham Young, e ele abriu uma franquia de escola de administração privada, porque as universidades não queriam uma escola de administração no campus, e ele foi muito bem sucedido. E ele foi muito bem sucedido com uma propaganda meio violenta, porque ele dizia: aprenda algo útil na vida, e não latim e grego. Né? Outra propaganda era: aprenda coisas práticas na nossa escola de administração, e não teoria da raça e coisas desse tipo. Então, isso só piorou a animosidade entre as universidades e as escolas de administração. Aí, 50 anos depois, nós estamos agora em 1890, e o presidente Woodrow Wilson, ele não era presidente ainda dos Estados Unidos, ele é simplesmente um professor de
de Princeton, ele acabou sendo reitor da Universidade de Princeton, e, por incrível que pareça, ele escreve um paper de umas 22 páginas com o seguinte título: A importância do estudo de administração. Vindo de um presidente de uma universidade, isso foi uma reviravolta e tanto. E ele estava preocupado, quando ele escreveu esse texto, com a eficiência administrativa da Prússia, na época. Ele também estava impressionado com a eficiência francesa, que também se preocupa bastante com a administração, tanto é que eles têm a escola até hoje, a ENAI, né? Escola Nacional de Administração, acho que administração. Bom, anyway. E o que foi mais incrível é que nesse paper do Woodrow Wilson, ele diz, olha, e a gente tem que aprender a administração do setor privado. Não é para fazer curso de administração pública, como nós temos no Brasil. Não, a gente tem que aprender do setor privado como administrar, porque eles são sempre inovadores e assim por diante. Então, é tirar o chapéu, e quando, de fato, o Woodrow Wilson se torna presidente, ele se interessou mais em privilegiar as escolas de administração nos Estados Unidos. Aí surgiu Harvard, que é de esquerda, e Harvard começou a perceber que estava surgindo uma nova classe profissional, que era a classe dos administradores, por causa da escola de Brigham Young, né, que já estava com 50 escolas, e Harvard percebeu que havia uma transição ocorrendo nos Estados Unidos da empresa familiar para a empresa profissional. E perceberam que, se nós quisermos tomar o capitalismo, vamos fazer o seguinte, vamos formar administradores meio centro-esquerda e eles vão tomar o capitalismo por nós. E, de fato, é o que eles fizeram. Eles criaram a Escola de Administração de Harvard já a nível de pós-graduação. Isso é muito diferente do resto do mundo. A administração é ensinado principalmente com o curso de pós-graduação e não graduação. Vocês podem imaginar o pau que houve em Harvard com as escolas de teologia, que era pós-graduação, direito e medicina. Nem queriam saber, mas o pessoal insistiu porque eles queriam que os administradores tivessem status social, status igual a médico e advogado. E eles criaram um ramo da administração chamado Administração Socialmente Responsável, do qual eu fui doutrinado, eu fiz essa escola, e realmente eu fui doutrinado a pensar mais globalmente, e fomos nós que criamos uma palavra que muitos de vocês já conhecem, que é o do stakeholder, e não somente do stockholder. A maioria dos administradores puxava o saco do stockholder, né? Não tinham ideias próprias, sempre eram yes men, e Harvard ensinou para eu me preocupar com o stakeholder, que são, sim, os acionistas, mas me preocupar também com o funcionário, com o fornecedor e, por incrível que pareça, o cliente. Então, Harvard começa uma revolução que Stanford também começa a seguir, que é criar a administração socialmente responsável, que eu introduzi no Brasil, sendo um dos primeiros membros da Ethos, não sei se a Fundação Ethos, com o Oded Grajew, e nós iniciamos o movimento de empresas com responsabilidade social. Por incrível que pareça, a esquerda nunca percebeu, ou pelo menos a esquerda brasileira nunca percebeu, que nós seríamos um aliado para aquilo que eles tanto querem, né? De tornar o capitalismo um pouquinho mais humano,
coisa desse tipo. Mas eu nunca recebi um professor de esquerda, o Det também nunca recebeu, interessado nesse assunto. Mas a administração é isso que Harvard fez. Tem um professor de Harvard muito famoso, e vale a pena ler o livro dele. Era um professor francês chamado Doriot. Agora esqueci o primeiro nome dele. Não sei se é Francis Doriot. E esse professor Doriot introduziu em Harvard o chamado método de estudo de caso. O método de estudo de caso é fascinante, é a melhor forma de você aprender qualquer coisa. E, basicamente, o método de estudo de caso era um problema que algum empresário tinha tido nos Estados Unidos. Eles te dão todos os dados, alguns falsos para despistar, quer dizer, não é falso, não eram relevantes, mas alguns dados muito relevantes. E eram mais 8, 9 páginas de dicas, etc., para como resolver o problema. Eu fui um dos idiotas que, na primeira aula, perguntei, professor, e qual é o problema? E aí ele voltou algo, não, você não está entendendo. Nem na vida, o seu chefe nunca vai te dizer qual é o problema. Você que tem que aprender, descobrir qual é o problema e já trazer a solução. Então, o estudo de caso fazia exatamente isso. Nos obrigava a detectar qual era o verdadeiro problema, porque eles despistavam. Às vezes não havia um dado necessário, então a gente tinha que aprender a chutar, literalmente chutar um dado importante, e nos obrigava a fazer, que é uma coisa que eu agradeço, e eu sou muito bom, graças ao treinamento que eu tive, nós éramos obrigados a, basicamente, lidar com 42 variáveis ao mesmo tempo. Isso é muito difícil de fazer, mas eu, em 2 anos treinado, eu sou conhecido por Cannes. Como é que você pensou nisso? Porque é parte do meu treinamento, quando você me dá um problema, pensar em todas as variáveis. E os economistas, por exemplo, que administram esse país, o Brasil está na mão deles. Normalmente, vocês vão ver na história, a literatura econômica, eles estão lidando sempre com 2 variáveis: preço, inflação, juro, crescimento. É tudo análise 2 a 2. E isso dá muita confiança para eles. Por isso que eles são assertivos, eles até acabam convencendo você, porque eles estão trabalhando com 2 variáveis. Né? E nós, administradores, como lidamos com 42 variáveis, se um de vocês me perguntar, Cândido, mas você tem certeza que você está falando? Nós vamos dizer, não, a gente não tem certeza, porque são muitas variáveis. O que a gente sugere, vamos testar isso na filial de Santos primeiro. Né? É como se economistas diziam, vamos testar o plano real em Santos primeiro. Né? Pelo amor de Deus, não vai começar a fazer uma experiência econômica no Brasil inteiro sem a nossa permissão. Mas essa é a ciência econômica. Vou dar um exemplo recente, que é o do Covid. Todos os países, o Dória também, decidiu fazer o que eles chamam de lockdown seletivo. Quer dizer, vamos fazer um lockdown até que o nosso sistema de saúde não fique saturado. Então, a gente faz lockdown intermitente. Depois, se ficar saturado, faz outro lockdown. E estamos nessa brincadeira há 2 anos. Tudo para não como chama, estourar o sistema de saúde. E um cara chamado Poio, um administrador de Stanford, saiu com isso em março do ano passado, saiu com um artigo chamado Tiro de Canhão ou a Dança do Crioulo Doido, onde ele falou, não, pessoal, vocês estão brincando, não pode fazer lockdown, não, precisamos fazer um tiro de canhão e acabar imediatamente, porque poderá ocorrer variantes
do coronavírus. Eu li isso em março e fiquei impressionado. Eu não tinha nem pensado que variantes futuras da coronavírus poderia ser um problema. E ele teve 40 milhões de leitores, o artigo dele circulou pela internet, e eu não duvido que o Eduardo Bolsonaro tenha lido. Mas tudo bem. Vamos voltar ao Doriot. Então, Doriot inventou esse sistema de método de ensino de casa. Foi muito bem sucedido. Teve mais ou menos 2.800 alunos. E quando inicia a Segunda Guerra Mundial, o exército americano recruta o professor Doriot para ser o diretor de suprimentos. Ele chama muito dos seus alunos, né, esses 2.800 alunos, para trabalhar com ele, e ele sugeriu que o exército americano fechou a escola de Harvard e, por 6 anos, 600 oficiais de guerra foram treinados na Harvard Business School para serem oficiais na Alemanha. Por isso, até hoje, nós temos um resquício dessa experiência, que nós usamos muitos termos de guerra. Guerra de preço, campanha publicitária, divisão da empresa. Muitos termos nós usamos dessa parte do Doriot, treinando 600 oficiais. Eu acho que no final foram 3.000, né? E olha o que aconteceu. Terminada a Segunda Guerra, o Dwight Eisenhower, que eu vou dizer foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, criou o GI Act, dizendo, olha, quem lutou na Segunda Guerra Mundial terá ensino gratuito de qualquer matéria que você quiser. E aí, por causa desse convívio com aqueles oficiais que fizeram a administração, uns 30.000 ex-combatentes treinados na guerra, treinados com coragem, sem medo de ir para frente, fizeram a administração de empresas nos Estados Unidos. E, a partir desse momento, os Estados Unidos faz um take-off monstruoso. Ela realmente começa a crescer a partir de 1950. Claro, os Estados Unidos cresceu de 1850 até 1950, mas nada na rapidez com que foi com a época do Georges, descobri o nome dele, o Georges Doriot. E ele vai depois até a França e ele funda o INSEAD, que é outra escola de administração muito famosa. Voltando agora um pouquinho para a Rússia, quando o Harvard estava criando suas escolas de administração socialmente responsáveis, a Revolução Russa, por causa do Leon Trotsky, o Leon Trotsky, na Guerra Revolucionária, chamou todos os trabalhadores a tomarem as fábricas e retirarem os administradores num carrinho de mão. Eu não percebi a analogia na época, só foi uns 20 anos depois que alguém me explicou por que carregar um cara num carrinho de mão, por que só não manda ele sair. Não, cara, você não está entendendo. Ele mandou matar. Por isso você tem que levar um cara morto num carrinho de mão. E a Revolução Russa, matou todos os administradores existentes. Claro que a metade fugiu, porque eles eram considerados as seclas dos capitalistas. Eles mataram todos os contadores e auditores porque eram considerados espiões do capitalismo. Então, numa tacada só, a Rússia acabou com toda a sua classe gerencial. É assustador. E é bem claro o que aconteceu depois, porque nós temos as estatísticas.
Em 1917, o PIB russo caiu 50%. Foi um desastre, né? A direita acha, não, porque eles viraram comunistas. Não, não foi porque eles viraram comunistas. É porque eles mataram toda a classe gerencial. E, para piorar a situação, criaram-se, então, os comitês de trabalhadores, comitê de fábrica, né? Isso é uma constante no socialismo. E a primeira coisa que os trabalhadores chão de fábrica fizeram, adivinha o quê? Destruíram todo o sistema de apuração da produção e apuração da qualidade. Não queriam nem saber, estavam sendo controlados por essas estatísticas. Esse foi o fim do comunismo, no primeiro dia. No primeiro dia, eles acabaram. E um azar é que demoraram 70 anos para fazer até o, como chama, como que é? A queda do muro do Berlim, e os poucos administradores que eles tinham já morreram. Eles perderam todo o know-how administrativo. A China, não. A China, a Revolução em 46, eles não foram tão drásticos com administradores e eles se saíram muito bem. Já que eu estou falando da China, eles adotaram, como já falei, já tinha falado para você, eles abraçaram a administração. E eu fui lá 20 anos atrás, não era essa pujança. Eu fui para a China quando era ainda relativamente pobre. E nas vilas eu fazia questão de entrar nas livrarias. Nas livrarias que tinham por ali, embora eu não entendia absolutamente nada de chinês, eu queria fuçar, né? Eu fucei e, para minha surpresa, achei algo muito incrível, porque eu li lá Peter Drucker, Michael Porter. O nome do autor eles mantinham na palavra certa. E eu diria que 1/3 da livraria eram esses livros de administração, Management by Objectives e coisa desse tipo. Então, a China, por alguma razão, já estava atenta à chamada profissão de administração. E quando eu digo isso, antes de vocês acharem que eu estou exagerando com a idolatria do administrador, deixa eu contar 2 coisas para deixar bem clara a minha posição. Primeiro, a função do administrador, na realidade, é realizar o sonho dos outros. A do empresário é realizar seu próprio sonho. Está em todo mundo, não, eu sou empresário, eu consegui realizar o meu próprio sonho. Mas graças a Deus, nós tínhamos, os Estados Unidos têm, uma classe administrativa que não fazem questão de realizar o sonho de um empresário. Claro, se você me der um bônus e 1% da empresa, eu ficaria mais feliz. Mas é importante você ter uma classe que não se incomoda com o pioneiro, o inventor, que normalmente não é bom em administração, né? O Elon Musk é brilhante em mecânica, mas teve muito administrador que ajudou a Tesla se tornar o que ela era. A outra coisa que o administrador faz, e para mostrar, estou dizendo, os administradores não são necessariamente super inteligentes, mas uma outra coisa que o administrador faz é não permitir problemas se acumularem. Nós somos um pentelho. Nós não, vamos terminar, tem que ser hoje, não pode ser amanhã, etc. Isso que é o nosso dia, não deixar problemas acumular. Tanto é que todos vocês já viram essa fotografia de como nós, administradores, gostamos de nos mostrar em público, né? Os engenheiros se mostram trabalhando, os cirurgiões se mostram fazendo uma cirurgia, e nós, administradores, aparecemos com as mãos atrás e com os pés na mesa, e a mesa totalmente vazia. Isso nós queremos mostrar. Olha que interessante, não tem nenhum problema acumular. E olha que diferença isso faz. Porque quando surge um problema na empresa, todos podem dar atenção a ela. E ela vai funcionando, né? Eu me lembro que isso me ensinaram em Harvard, e aí
me disseram, um professor disse, é melhor você tomar uma decisão errada do que não tomar uma decisão. Bom, aí eu virei a mesa. Falei, não, eu não vim para Harvard aprender uma bobagem dessa, né? Então, eu só estou falando isso só para até que ponto nós, administradores, levamos esse conceito para frente. Mas o retruque disso é que não tem problema, porque quando você decidir um problema, você vai fazer os KPIs, você vai fazer os marcos de comparação e de avaliação, e logo, logo você saberá que foi uma decisão errada e você vai voltar ao ponto inicial. Qual é o problema do Brasil, pessoal? O problema do Brasil é que nós temos hoje 150 problemas acumulados, pessoal. É muita coisa. Talvez até 160. Vou deixar 150 ser barato. E qual é o problema aí? Bom, então você está com overload, né? Aqueles 150, então você começa a fazer o quê? Vamos priorizar, né? Pior ainda, vamos fazer uma reforma. Qual é o erro de você falar vamos fazer uma reforma? Uma reforma implica resolver 10 problemas ao mesmo tempo. Não vai dar certo, porque um problema sempre haverá 10% contra. É óbvio, você está ferindo interesses. Agora, quando você faz uma reforma, você vai ter 100%. Se você 10 problemas, você vai ter 100% contra você. Por isso que as reformas não saem, pessoal, porque elas são muitos problemas a serem resolvidos ao mesmo tempo. Nós temos que limpar a nossa mesa e rapidamente. E eu vou dizer uma outra coisa. Isso o administrador diz, e vocês nunca ouviram falar. Nós estamos há 30 anos vendo problemas do Brasil, e o que eu vou te dizer agora, vocês nunca ouviram falar. Olha que impressionante. O problema 150 e 148 e 147, na realidade, não são problemas únicos. Eles são problemas causados pelo 37, de 10 anos atrás, que nós não resolvemos a tempo. E pior, o problema 37 e o 36 é por causa do 12, 12º, que nós não resolvemos a tempo. Então, eu vou animar vocês no seguinte, nós não temos 150 problemas. Nós temos 4 ou 5, de fato, mas a gente tem que estar olhando para trás e não na nossa frente, né? Os precatórios. Nossa, cada um de vocês vai perceber que os precatórios, na realidade, são consequências de um problema lá atrás. Não tem nada a ver com a falta de dinheiro do governo hoje. Então, a boa notícia é essa, né? O Brasil tem esses problemas, mas eles não são tão grandes se a gente começar a analisar corretamente o problema, como um administrador faria. E aí, o ponto que eu quero acalmar vocês é dizer que não é que eu quero que o Brasil seja comandado por administradores. Não, eu acho que o Brasil precisa ter uma classe profissional que se preocupa com a administração e, mais ainda, com a osmose de conversar com administradores, o Brasil teria o que eu chamo de business sense. Nós não temos um QI administrativo elevado no Brasil. Vocês não têm, porque vocês não tiveram muitas conversas com administradores. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, em meia hora, aprenderam muita coisa nova comigo, mas isso não é o dia a dia. No dia a dia, a gente não encontra administradores, pelo menos bons administradores, para a gente ter um business sense. Vou dar um exemplo. Eu discuti muito com a Lava Jato. Eu conheci o Dallagnol. Até já esqueci o primeiro dele. O primeiro dele é? Deltan. É exato, é complicado. É Deltan Dallagnol. Discuti muito com ele. A única forma de combater a corrupção é através de auditoria. E pegar a auditoria logo no seu início, né?
eu até publiquei uns 20 anos atrás, o Brasil não é corrupto, é um país mal auditado. Tanto é que como chama, o Tribunal de Contas da União não tem um contador. Era pegar a PricewaterhouseCoopers, colocar eles no Tribunal de Contas, e aí eles iam fazer outro tipo de auditoria, como as visitas surpresa, né? Fazer uma circulação de recebíveis. Eles fazem truques para descobrir a corrupção. Agora vem a parte mais triste, que vocês, por incrível que pareça, não sabiam. Vai ser pela primeira vez que vocês vão ouvir algo super grave que aconteceu na história brasileira, que explica por que nós acumulamos problemas, que foi a Lei 7.998, de 1945, promulgada pelo Bulhões e pelo Goudin, que convenceu o Capanema, ministro Capanema da Educação, como chama? Esqueci a palavra, mas anyway. E aí fizeram essa lei, que era a lei do economista, definia as matérias que os economistas teriam que seguir, criou a primeira escola de economia no Rio e, pasmem, no artigo 9º dizia: a partir do ano letivo de 1946, extingue-se no Brasil o curso de administração de empresas. Fechamos as 20 escolas de administração que nós tínhamos e eles viraram, novamente, escolas de economia. O Brasil fez um pior do que os russos. É assustador. E isso demorou 40 anos. Só em 92 é que começa a surgir, graças ao Paulo Renato, a escolas de administração a rodo. Agora nós temos realmente mil escolas de administração, mas todos os formandos são ainda muito jovens, né? Pior, nós acabamos com a profissão de professor de administração, eles existiram. Paramos com todas as pesquisas de administração, não tem mais pesquisas, não tem doutorado, não se publicou livros, e é por isso que, no Brasil, tudo que eu falei aconteceu. É por isso que nós não temos uma classe social que possa convencer os deputados federais a pensar mais em auditoria do que leis mais fortes, coisas desse tipo. E é isso, eu sempre critiquei, vocês que são empresas familiares, me perdoem, mas eu já escrevi muito contra a empresa familiar, porque, para mim, um outro problema do Brasil é que nós não passamos ainda, não passamos a fase de empresa familiar para empresa profissional. Os japoneses fizeram isso em 1890, transformaram a empresa familiar em uma empresa profissional. Os americanos fizeram isso em 1910, passaram de uma empresa familiar para uma empresa profissional. E o Brasil ainda não fez isso. Eu tive uma reunião com o presidente Temer, e aí ele me perguntou: quais são os problemas do Brasil? E eu, por incrível, falei isso: olha, nós não fizemos a transição. Mas, em defesa de vocês, empresários familiares, eu também tenho que confessar que vocês não tiveram chance de fazer isso, porque não havia profissionais de administração suficientes para fazer essa transição. E pior ainda, eu fiz um estudo com o meu amigo, 1/3 das empresas que passaram a uma gestão familiar mudaram de ideia e voltaram atrás, se tornaram familiares de novo, pé da vida, né? Porque realmente não temos boas escolas de administração. Essa é a tristeza. As escolas de administração que nós temos, na realidade, são comandadas por economistas aí. O INSPER é um belo exemplo, a FGV é um belo exemplo, a USP é um belo exemplo. Então, nós estamos numa encrenca. É muito interessante que o
o conde de Matarazzo queria fazer uma escola de administração, e ele tinha feito uma combinação com a escola de Bocconi, na Itália. E eu achei que isso teria sido excelente, porque o Brasil é muito mais Itália do que a gente imagina. Os empresários no Brasil, para com isso, são italianos. Vamos ser honestos, né? São Paulo é muito parecido com a Itália. Quem viaja para a Itália percebe isso claramente, né? E ele queria fazer uma escola seguindo os princípios administrativos italianos. E nós fizemos a bobagem de fazer a FGV com ideias americanas de administração. E até isso também já não faz sentido, né? O ideal é a gente criar o estilo brasileiro de administrar, né? Mas isso você quer centros de pesquisa, think tanks que falem de administração, que vocês também falem, leiam mais livros de administração estrangeiros, especialmente italianos. Bom, e aí o que aconteceu com a escola de administração do Conde de Matarazzo? Alguém sabe? Ela virou o Palácio de Governo. Aquele prédio do Palácio do Governo, onde o Dória fica, era para ser uma escola de administração. E o secretário da Fazenda pediu, olha, então, para saldar a sua dívida, eu quero essa escola para nós. Eu não vou dizer qual era a profissão desse secretário da Fazenda. Então, é isso, pessoal, que eu levantei uma leve para vocês. É complicado, mas tem chance, né? Os problemas não são tão numerosos quanto vocês imaginam, são mais simples. Talvez a China está gastando fortunas em escola de administração. Então, não vamos ter que fazer a mesma coisa. E valorizar, e se tiver um aluno fantástico, um funcionário fantástico, se acha que ele seria um bom aluno de administração, pague ele rapidamente esse curso, porque ele vai te dar retorno imediato. Deixa eu ver se eu falei tudo. Professor. Isso aí, eu acho que é isso. Professor Canitz, nós temos muitas perguntas na mão do Luiz a respeito do que o senhor falou até agora, que foi permeado só por provocações, e nos faz sair daqui com um piano nas costas. Eu queria abusar um pouco do seu tempo, pudesse explicar o seu protagonismo e sua ideia em torno dos think tanks. Isso. Uma outra coisa que o Brasil não fez, eu só descobri isso 4 meses atrás, porque eu estou procurando umas entidades para doar parte do meu patrimônio. Eu fiz essa decisão por alguma razão que eu não preciso explicar. E aí eu percebi que, olha, em vez de ficar doando para creches, ficar doando dinheiro para saúde, educação, onde é que será que seria melhor? Onde é que eu ia ter o maior retorno sobre investimento? E aí surgiu esse ideia. Não, é óbvio, é think tanks, aí que você tem o maior retorno sobre o investimento. Muitas think tanks. Você pode chegar para uma think tank e perguntar para eles, você tem uma pesquisa interessante que vocês não têm dinheiro e por isso vocês não estão fazendo? Eles vão te dar uma penca de pesquisas interessantes. E aí vocês poderiam falar, gostei dessa pesquisa. Quanto custa? Normalmente custa entre 200 mil a 400 mil uma pesquisa. Eu falei, pô, legal. Eu banco, eu quero também participar, ser parte do conselho, e você tem a vantagem depois de ter seu nome reconhecido como o patrocinador daquela pesquisa. Ela pode virar até lei no Congresso, porque os deputados federais gostam muito de conversar com think tanks. Para quem não sabe o que é think tank é um grupo montado basicamente pelo setor privado, grupo de pensadores, PhDs, mas multidisciplinares. Não é só economista ou só contador. É multidisciplinar, que dá muito poder à análise e à pesquisa, e normalmente deveria ser apartidário. Ou, pelo menos, os dois partidos têm que poder ter alguma coisa para dizer. E um think tank nos Estados Unidos é muito poderoso. Nenhum deputado federal americano solta uma lei sem antes pedir a aprovação de um think tank. Muito professor
brilhante do Brasil tem uma solução, mas ele não tem um porta-voz ou uma equipe por trás para defendê-lo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é submeter para o think tank, para ter a aprovação de um grupo maior. Então, think tanks são extremamente importantes. Eu diria até que eles são o quinto pilar de uma democracia. O quarto seria a imprensa, né? E o quinto seria think tanks com credibilidade, que pensam a longo prazo, e essa função deles, e pensam mais globalmente, né? Coisa que nós não podemos fazer, porque a gente está sempre com problemas de curto prazo a serem resolvidos. Então, think tanks prestam um grande serviço para a sociedade, e eu descobri, infelizmente, que nós não temos muitos. São muito poucos. Mais uma coisa que nós não desenvolvemos. E eu achei interessante que, um mês atrás, o Xi Jinping, da China, lançou um projeto para criar 1000 think tanks na China. Ele também percebeu que a China não tinha think tanks, e ele falou, opa, vamos criar think tanks. E a razão dele, que é muito interessante, o think tanks permite que as discussões sejam internalizadas. As nossas discussões estão em público, nós estamos quebrando pau. A sociedade inteira está quebrando pau sobre ideias, né? Fake news, etc. Bom, com think tank não tem fake news. O think tank é baseado sempre em evidências, né? Então, a criação de think tanks é relativamente fácil de fazer. Se você está pensando em se aposentar e você já tem uma experiência em algum setor, se candidate a ser voluntário de um think tank. Se você está com o saco cheio, quer tirar um sabático, considere ser um conselheiro de um think tank. Você vai encontrar gente inteligente, você não vai ter que trabalhar 8 horas por dia, é muito mais relaxado o ambiente, e você vai estar fazendo o bem para a sociedade. Então, por isso que eu comecei a analisar a think tanks. Eu vou escolher as melhores think tanks para eu poder investir. Depois eu posso passar essa lista para vocês, vai estar na internet. E vocês podem seguir no meu site as pesquisas saindo do forno das think tanks. Tudo que está de novo saindo, você pode ficar bem informado. Luiz? Muito bom. É importante ficar atentos a isso, porque eu acho que tem muita ideia circulando por aí e a gente nem alcança, né? Nem chega na gente. O professor, uma pergunta. O senhor, retomando lá o começo da sua fala sobre capital social, né? E mais nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente tem ouvido falar 2 aspectos que me parece que é uma tentativa de retomar isso. Um é o ESG, principalmente o S, né, do ESG, tá certo? E o outro é o que estão chamando hoje da economia do stakeholder, né? Ou seja, a administração olhar para os impactos que ela causa ao seu redor, no seu entorno, né? É uma tentativa de ressuscitar esse assunto? Não, os Estados Unidos nunca deixaram ela morrer. De 1910, isso era tranquilo. Aí deu um problema, de fato você tem razão. O Milton Friedman, liberal, percebeu que, os administradores não estão alinhados com os interesses dos empresários. E aí deu o stock option para o administrador. E aí acabou, realmente, isso destruiu um pouquinho a responsabilidade social, porque o administrador estava, de novo, puxando o saco do acionista principal. Mas a administração socialmente responsável já tem 100 anos, quer dizer, é triste que nós não estamos fazendo mais do que isso. Mas, por outro lado, eu não sou um grande defensor disso. É mais um movimento de esquerda para controlar vocês e colocarem vocês em mãos atadas, porque eu acho que a responsabilidade nunca deve ser da empresa. A responsabilidade social deve ser do acionista da empresa. Então, se é para doar, não é a empresa que tem que doar, não. Ela vai ficar doando para quê? Educação, saúde, ecologia, tudo que fica bem na foto. Claro que a empresa, por exemplo, estupro, o Itaú jamais vai financiar uma ONG de estupro e é um problema muito sério no Brasil. Então, eu sempre fui contra esse tipo de ESG. Claro que destruir o ambiente não é nosso objetivo anyway,
mas lembre-se que filantropia, na realidade, é uma iniciativa sempre do acionista e não necessariamente da empresa. Eu acho que até vai ao encontro da preocupação com o que já se chama, né, de greenwashing, né? Ou seja, você não usar apenas isso como um posicionamento de marketing, não é? Peças mercadológicas e não, de fato, inserir nos seus valores e no propósito da própria empresa. Bom, nós estamos já em cima da hora, chegando ao final, uma pena, muito assunto, não é? Então, eu queria agradecer muito, Sr. Stephen, a sua participação, suas mensagens, e queria pedir aí uma mensagem de alento para nós, né? Nesse encerramento da nossa live aqui, pensando no que temos pela frente. Bom, o alento que eu já escrevi sobre isso é que ninguém está talvez percebendo, é que a agricultura está começando a dominar no espectro econômico. Ele já representa 25% do PIB, mas se você incluir a agroindústria, fertilizantes, que na realidade é do setor de mineração, né, ela chega a 45% do PIB. Isso é muito poder, sim. E o que os agricultores ainda não estão percebendo é que, com a mudança do poder econômico para a agricultura, virá também o poder político. Isso sempre vem de mãos dadas, não no exato momento, mas os agricultores ainda não perceberam que eles podem, sim, ter muito mais voz política do que eles têm, né? Quem me ligou foi o Caiado, na época, gostou desse artigo, me ligou, e ele concordou plenamente que está na hora dos agricultores exigirem mais do Congresso, não só para si, mas aí, obviamente, se eles são uma liderança nacional, a agricultura também vai ter que tentar ajudar a indústria e o comércio. Então, politicamente, nós estamos indo para o lado que a gente quer, e eu acho que o que nós estamos vendo nesse radicalismo da esquerda, chamando Bolsonaro de genocida e soltando mais palavrões do que é cortês, é parte de desespero. É gente que está vendo o final da linha, ficando muito, muito preocupado. A Globo já perdeu metade do dinheiro que vinha do governo, e pior, 10% para a Globo era o lucro dele, né? 90% você paga as despesas, e o lucro era exatamente aqueles 10% que o Bolsonaro tirou, né? Então, eles estão no desespero, por isso que eles falam mais alto do que deviam, e a gente fica assustado. Mas só vou lembrar que eles estão mais assustados do que a gente. Muito obrigado, professor. Herbert, sua mensagem? Temos que nos repensar. A provocação está feita. Canitz, muito, muito obrigado. Prazer foi meu. Professor Canitz, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de participar conosco e trocar suas ideias, seus pensamentos. Eu acho que nos coloca realmente diante de reflexões muito importantes para a transformação e benefício das empresas e principalmente da nossa sociedade. Quero agradecer a participação de todos, lembrando que a partir de amanhã esta live estará disponível no nosso canal do YouTube para ser assistida a qualquer momento. Muito obrigado, cuidem-se e até o próximo Mesa ao Vivo. Boa noite.